Ok. Tem alguma questão específica da diagnóstica que vocês tenham tido dúvida? Então, olha só, pessoal. Essa primeira questão aqui, eu acho que era uma questão bem tranquila, era mais para a gente poder relembrar essa questão de vetores, porque isso é muito importante, ok? Mas é uma coisa que, em geral, vocês não tiveram muita dificuldade, né? A única questão que eu vi que o pessoal teve mais assim foi porque na letra B ele queria que a gente calculasse a aceleração adquirida por cada um desses corpos, ok? E aí o que acontece, pessoal? Para calcular a aceleração é a aplicação da segunda lei de Newton, que me fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? Então, a aceleração aqui seria a força resultante que atua sobre aquela partícula dividido pela massa daquela partícula. Tá certo? Ok, a questão não me dá o valor da massa dos bloquinhos ali. Mas, nesse tipo de questão, quando eles não me dão algum valor, a gente deixa esse valor indicado, igual está aqui. Então, por exemplo, no primeiro caso ali, que a força resultante era de 7 newtons, o que a gente ia fazer? A aceleração ia ser igual a 7 dividido pela massa do meu bloco, ok? E deixar isso indicado dessa forma aqui. Só isso. Muitas vezes, pessoal, tem muitas questões que cobram só vocês saberem a fórmula. Então, tem, principalmente quando são questões fórmulas um pouco mais complicadas. Então, você deixar um valor indicado como letra, se ele não te der o valor, isso não é um problema, ok? Então, sempre que ele pedir para você calcular alguma coisa, mas ele não te der o valor de uma das componentes da minha fórmula, igual é o caso dessa questão, a gente deixa esse valor indicado dessa forma aqui, ok? E isso vale para todos os casos, né? Na letra B ali, que a força resultante aqui era de 5 newtons, seria a mesma coisa. A aceleração ali seria 5 dividido por M. E aí, o sentido e a direção da aceleração vai ser sempre o sentido e a direção da minha força resultante, ok? Então, aqui, se a minha força resultante é vertical para cima, a minha aceleração vai ser também vertical para cima, ok? Nesse segundo caso, já que a minha força resultante aqui, ela vai ser inclinada, a minha aceleração vai ter mesma direção e mesmo sentido, ok? Então, olha só, a aceleração, ela tem sempre mesma direção e sentido da força resultante. Marcela, tranquilo? Eu vi que mais pessoas tinham colocado lá na atividade que tiveram dúvida nessa pergunta. Então, para quem tinha colocado lá que ficou com dúvida, tá tranquilo agora? Deu para entender bem? Ok. Vamos para a segunda questão agora, então. É uma questão que envolve aqui um pouquinho de movimento circular, né? E os conceitos de inércia.
que ela fala o seguinte: sobre uma mesa horizontal lisa, uma esfera deixa de executar seu movimento circular uniforme e sai pela tangente à curva, após o rompimento de um fio que garantia sua circulação. Qual o tipo de movimento que a esfera realiza após o rompimento do fio? Então, olha só, quando a gente está falando aqui de movimento circular uniforme, para que essa partícula ela continue nesse movimento circular uniforme, eu preciso ter uma força aqui que a gente chama de força centrípeta, ok? E nesse caso, quem faz o papel dessa força centrípeta é a cordinha, tá certo? E aí, se eu tenho uma força centrípeta aqui atuando como força resultante, significa que eu vou ter uma aceleração atuando para cá, que é a minha aceleração centrípeta, que faz com que eu mude a todo momento ali a direção e o sentido do meu movimento, ok? Quando isso daqui, a cordinha se rompe, o que acontece é que a força resultante sobre essa partícula, ela passa a ser zero, ok? E aí, se a força resultante sobre minha partícula aqui, ela passa a ser zero, significa que ficou em equilíbrio, ok? Logo, ele vai continuar, já que ele está inicialmente em movimento, isso significa que ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, ok? Bom, questão 3. Era uma questão aqui só para a gente colocar para qual lei de Newton cada exemplo ali estava relacionado, né? Então, olha só, a gente tinha o seguinte: quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que esse adquira uma aceleração. Então, isso aqui significa o quê, pessoal? O garoto, ele tem um carrinho, ele vai, ele vai realizar uma força sobre o carrinho aqui, e isso vai fazer com que o meu carrinho adquira uma aceleração, certo? E aí essa aceleração vai depender da força que está sendo aplicada e da massa do meu carrinho. Logo, isso daqui é um exemplo de segunda lei de Newton. 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Esse daqui é um exemplo de terceira lei de Newton, ação e reação, ok? Quando a pessoa tropeça e cai, ela vai fazer uma força no chão e o chão, como reação a essa força, vai realizar uma força ali no garoto. Então, o 2 é terceira lei de Newton. E 3, um garoto está andando com um skate quando o skate bate numa pedra parando. O garoto é então lançado para frente. Isso daqui é um exemplo de inércia. Bom, o garoto estava em movimento junto com o skate, ok? Quando o skate bate na pedra, o que acontece é que a pedra realiza uma força no skate, fazendo com que ele pare, ok? Realiza uma força contrária ao movimento, então isso faz com que o skate pare o movimento dele. E aí, como nenhuma força está sendo aplicada sobre o garoto, a tendência dele, por inércia, é que ele continue o movimento ali dele. Então, isso daqui é um exemplo de inércia, ok? E aí a resposta lá no diagnóstica vai ser letra D de dado. Esse conteúdo é bem tranquilo, né, pessoal? Acho que por isso que vocês acabaram também não tendo aí muitas dúvidas. Então, bom que as notas nessa prova vão ser umas notas muito boas, né? Eu espero.
Que é isso, pessoal. Podemos afirmar sim, eu sei que vai todo mundo bem. A gente teve poucas recuperações em física nessa etapa, na primeira etapa. Vai todo mundo bem, se vocês fizerem a prova com bastante atenção, eu sei que vai todo mundo bem. Então, vamos lá. Olha só. 2 blocos de massa M1, 3 kg, e M2, 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre o plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F igual a 6 newtons, conforme a figura a seguir. E aí, então, ele quer saber qual que vai ser o valor da tensão aplicada aqui sobre essa corda, ok? Então, olha só, pessoal, para a gente fazer isso daqui, o que a gente vai fazer é desenhar quais as forças que atuam aqui nesse bloco. Como eu não tenho força de atrito, significa que as únicas forças que vão estar atuando nos meus blocos vai ser a minha força F, aqui, e a tensão nas cordas, ok? Quando eu faço essa força F aqui, o que acontece é que essa força vai ser aplicada aqui, ó. Eu vou ter uma tensão aqui nessa, ok? Já que esse segundo bloco também vai ser puxado. Então, eu tenho uma tensão aqui que faz com que esse bloco M2 seja puxado, ok? E em relação a isso, eu tenho uma tensão aqui também no meu bloco M1, ok? E esses valores de tensão são iguais, e é justamente esse valor aqui que o exercício quer que a gente calcule. E aí, então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou considerar os 2 blocos aqui como um único bloco. Ok? E aí, quando eu penso nos 2 blocos como um único bloco, a força resultante que vai atuar ali vai ser a minha força F, que é igual a 6 newtons. Ok? E aí, então, olha só, pessoal. Eu vou fazer o quê? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, minha força resultante aqui, que é de 6 newtons, vai ser igual a massa, que é a massa dos 2 blocos, já que eu estou pensando nos 2 juntos, ok? Que vai ser 3 mais 1 vezes a aceleração adquirida pelos 2 blocos. E aí, então, vai ficar o seguinte, que a minha aceleração é 6 dividido por 4, a aceleração aqui vai ser de 1,5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, olha só. Nesse caso, o que acontece é que os 2 blocos juntos vão adquirir uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí, agora, então, para poder pensar no valor dessa tensão, eu vou pensar aqui, ó, no meu bloco M1, separadamente. Quando eu penso no meu bloco M1 separadamente, a força resultante que atua sobre ele, nesse caso, vai ser a tensão. Ok? E aí, o que acontece? Que a minha força resultante é massa vezes a aceleração. E aí, a minha tensão, então, que atua como força resultante, agora é a massa desse bloco, que é 3, vezes a aceleração, que é 1,5. Então, aqui nesse caso, a minha tensão vai ser de 4,5 newtons. Ok? Bom, pessoal, tranquilo essa questão? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que a gente precisa fazer isso que a gente fez aqui, ó. Faz ela em 2 partes, né? Pensa primeiro no meu sistema como um todo, depois eu penso em cada parte ali dos meus corpos que estão atuando ali, ok? E aí, então, a maioria desses exercícios, pessoal, assim,
grande maioria de exercícios que envolvam essa questão de sistema de blocos, assim, a gente vai fazer isso, ok? Então, pensa nos dois corpos juntos, e porque aí eu consigo a aceleração, já que a aceleração dos dois é a mesma, depois eu penso em cada um dos corpos de forma separada, ok? Então, vamos lá. Larissa, eu não me lembro, ok? Se a prova tem exercícios como com força de atrito, eu realmente não me lembro, tá? Mas aí, nesse caso aqui, seria o seguinte, eu teria uma força de atrito para cá e uma força de atrito para cá, ok? E aí, se eu fosse pensar nos dois blocos juntos, a minha força resultante seria a minha força F menos a força de atrito 1 menos a força de atrito 2, ok? O que iria diferenciar aqui, que se eu tivesse a aplicação de atrito, seria só isso daqui, tá certo? A Brenda já entrou. Rainer, eu fiz a questão 1 no iniciozinho da nossa aula, ok? Mas eu falo sobre ela daqui a pouquinho. Já só vou terminar o raciocínio dessa aqui, terminar de responder, e eu falo sobre a questão 1. Vamos calcular a tensão, temos que pegar a primeira massa. Tá. Larissa, nesse caso aqui, a gente não precisaria pensar só na primeira massa. Eu fiz a primeira massa por quê? A tensão aqui é a única força que está atuando na massa M1, ok? Então, como ela é a única força que atua na massa M1, a força resultante sobre esse corpo M1 é justamente a minha tensão. Mas eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, com o meu corpo M2. Só que a diferença aqui seria o quê? Que a força resultante, nesse caso, seria F menos a minha tensão, ok? E aí eu ia fazer o que aqui? Que a minha força resultante é massa vezes aceleração, então seria F menos T é igual a massa vezes a aceleração. Então, ficaria aqui 6 menos T é igual a massa do corpo M2, que é 1, vezes a aceleração, que é 1,5. Né? E aí a gente teria aqui que menos T é igual a 1,5 menos 6. Menos T seria menos 4,5 newtons. T igual a 4,5 newtons. Então, assim, não é que eu sempre tenha que pegar o primeiro corpo, ok? Eu vou escolher o quê? O que é mais fácil. Porque mesmo que isso daqui não seja uma coisa difícil, fazer isso aqui ainda é mais fácil do que fazer toda essa conta, ok? Então, assim, a gente sempre escolhe o caminho que seja mais fácil, ok? Bom, Rainer, questão 1. O que acontece na letra B? O que confundiu, eu acredito que tenha confundido todo mundo, é a questão de o exercício não dar o valor da massa, ok? Porém, gente, igual eu falei com o pessoal aqui no iniciozinho da aula, isso não é um problema, ok? Bom, na letra A ali, a gente viu aqui, ó, que a força resultante nesse último caso aqui é de 1 newton, ok? E aí, como a força resultante é de 1 newton, a gente tem que força resultante é massa vezes a aceleração. Então, minha força resultante, que é de 1 newton, vai ser igual a massa vezes a aceleração adquirida por ele. Minha aceleração vai ser 1 dividido por m. Ok? E aí, então, não tem problema se eu não tiver esse valor aqui especificado na questão. O que eu vou fazer é o quê? Deixar esse valor, m, indicado aqui, para me falar o quê? Que a aceleração depende inversamente da minha massa. Ok? E aí, a direção e o sentido da aceleração é a mesma direção e sentido da força resultante. Então, nesse caso, se minha força resultante
é horizontal para a esquerda, a minha aceleração vai ser também horizontal para a esquerda, ok? E isso vale para todos os casos que a gente tem ali. Tranquilo, Rainer? Conseguiu entender agora? Sim, Larissa. A aceleração, ela vai ser força resultante sobre massa, né? Então, quanto maior for a força que está sendo aplicada no meu corpo, maior vai ser a aceleração que esse corpo vai adquirir. E inversamente proporcional à massa, né? Quanto maior for a massa do meu corpo, maior é a inércia desse corpo, menor vai ser a aceleração que esse corpo vai adquirir. Ok, Larissa? De nada, Rainer. Mas na próxima vez, tente entrar na aula no horário certo, ok? Bom, pessoal, esse exemplo aqui, ele é bem parecido com o anterior, ok? Né? Ele é bem parecido com o 4. O que muda aqui é basicamente as forças que estão atuando nesse corpo. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre nesses exercícios é desenhar as forças que estão atuando no meu corpo, ok? Então, aqui, eu vou ter o peso de A e tensão da minha corda. No corpo B, eu vou ter a minha tensão, ok? Normal e peso de B, ok? Bom, pessoal, nesse caso aqui, eu não tenho normal, porque o meu corpo A, ele não está comprimindo a minha parede, então eu não tenho normal, ok? Cuidado com isso, porque isso é uma coisa que vocês costumam errar bastante, tá? Então, primeira coisa que a gente faz sempre é identificar as forças que estão atuando ali no meu bloco. E aí, vamos pensar agora com relação à força resultante. Nesse caso aqui, a força resultante em B vai ser a tensão. E a força resultante em A vai ser o peso de A, ok? Menos a minha tensão. E o que o exercício quer saber aqui é qual é a aceleração adquirida por esse corpo. Adquirida, no caso aqui, pelos dois corpos, né? Então, olha só, mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Vou pensar nos dois corpos aqui como um sistema de um único corpo, ok? E aí, nesse caso, quando eu penso neles aqui como um sistema de um único corpo, a força resultante atuando nos dois vai ser o peso de A. E aí, então, força resultante é massa vezes aceleração. Minha força resultante, que é o peso de A. O exercício me falou que a massa de A aqui é de 5 quilogramas, então o peso dele vai ser de 50 newtons. É igual a massa de A, que é 5, mais a massa de B, que é 20, vezes a aceleração. E aí, então, fazendo as contas aí, a gente acha que a minha aceleração aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado, ok? E aí, se por acaso a questão quisesse o valor da tensão na minha corda, eu faria exatamente a mesma coisa que a gente fez antes, né? Pensaria aqui na minha força resultante, atuando no meu corpo B, para calcular o valor da tensão, tá certo? Bom, pessoal, isso foi a nossa diagnóstica, ok? Alguma dúvida quanto a isso daí, quanto aos exercícios? Alguma pergunta?
Marcela, o finalzinho você fala isso daqui? Vamos lá, então. Olha só. Se eu pensar nos dois corpos juntos aqui, ok? Como um único sistema de corpos, a força resultante que eu vou ter aqui vai ser o peso de A. Certo? O exercício me fala que a massa de A é igual a 5 newtons e a massa de B é igual a 20, quilogramas. E a massa de B é de 20 quilogramas, certo? Então, se eu pensar nos dois corpos juntos, as minhas tensões aqui, elas são forças internas, então elas se anulam. Então, a força resultante que vai atuar sobre ele vai ser o peso do meu corpo A. Tranquilo até essa parte? E aí, olha só, o meu peso vai ser massa vezes gravidade. Então, meu peso vai ser de 50 newtons, ok? E aí, aqui, olha só, força resultante é massa vezes aceleração. A minha força resultante, 50 newtons. A massa, eu vou pensar a massa dos dois corpos juntos, que vai ser 20 mais 5 vezes minha aceleração. E aí, então, aqui eu vou ter o quê? Que 50 é igual a 25 vezes minha aceleração. E aí, a aceleração, então, 50 dividido por 25, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Conseguiu entender agora, Marcela? Rainer, eu não me lembro se cai plano inclinado na prova, ok? Mas faz parte do conteúdo. Então, vocês precisam saber. Mas como tem muito tempo que eu fiz a prova de vocês, eu realmente não me lembro se eu cobrei plano inclinado na prova, tá bom? Mas faz parte do conteúdo. Então, sim, você precisa saber plano inclinado. Bom, pessoal, como a gente terminou aqui, né, essa parte esse capítulo, a correção da diagnóstica, agora a gente vai começar o volume 3 da apostila de vocês. Ok? E aí, então, a gente vai falar no volume 3, né? A gente vai começar pela frente C. Frente C, módulo 7. Que vai falar para a gente aí sobre capacitores. Larissa, eu ainda não consegui postar a aula de terça-feira, tá bom? Eu vou... Porque a minha internet aqui da minha casa, ela não consegue carregar os vídeos no YouTube. Então, para mim poder conseguir postar essas aulas, eu preciso ir para a casa dos meus tios. E eu ainda não consegui ir lá para fazer isso. Entendeu? Mas eu acredito que... eu acho que amanhã... Vou tentar fazer isso hoje, no máximo amanhã eu consigo fazer isso, tá certo? Isso, vai estar lá no YouTube, no meu canal. Então, olha só, pessoal. Bom, mas a aula de terça-feira também, Larissa, eu falei sobre
Assim, na aula de terça-feira, Larissa, a gente falou um pouquinho sobre o início do capítulo sobre espelho, sobre reflexão da luz, ok? Só que não deu tempo da gente falar muito sobre isso. E aí, o que eu falei com o pessoal? Que na playlist da primeira e da segunda série, eu tenho aulas bem completas sobre esse conteúdo de reflexão, ok? E aí, se vocês acessarem a playlist dessas turmas e olharem lá pelo nome das aulas, a gente tem aula sobre espelhos planos, ok? Tem aula sobre os espelhos esféricos, e aí lá tem aula sobre espelho esférico convexo e espelho côncavo, desculpa, sobre espelhos curvos côncavos e convexos, ok? Eu vou tentar, eu vou colocar essas aulas lá na playlist da turma de vocês também. Ok? Vou colocar lá como, tipo, aula extra e os conteúdos. Bom, pessoal, voltando aqui agora para falar, né? A gente vai começar a falar sobre capacitores hoje. Os capacitores, pessoal, são um dispositivo eletrônico, ok? Que tem a finalidade de armazenar carga. Ok? Então, a função principal dos capacitores aqui é de armazenar carga, ou seja, de armazenar energia para que essa energia possa posteriormente ser liberada de uma forma mais rápida. E aí, o principal exemplo que a gente tem disso são os flashes das câmeras, ok? O que o flash de uma câmera faz, pessoal? Quando a gente vai tirar uma foto com flash, a câmera possui um capacitor que faz o armazenamento daquela energia, né, que ele tira da bateria, e libera essa energia de forma muito rápida, como um flash de luz, ok? Então, a função dos capacitores é basicamente isso, armazenar carga elétrica, ou seja, armazenar energia para liberar essa energia de uma forma ali rápida e intensa, ok? Rainer, sobre espelhos, o que eu falei com o pessoal é para assistir essas aulas e fazer os exercícios, que na aula de terça-feira da semana que vem, que é no dia 8, a gente vai fazer a correção desses exercícios. Ok? Sobre reflexão. Igual a gente fazia em sala, ok? A gente faz uma aula fazendo a correção desses exercícios. Por quê? Como é revisão, eu acho que compensa mais a gente gastar o nosso tempo fazendo essas correções do que eu revisar conteúdo mesmo. Com as correções, eu consigo revisar o conteúdo e tirar as dúvidas que vocês tiverem de forma mais específica. Tá bom? Bom, vamos lá. Bom, voltando para falar dos nossos capacitores, né? Então, a função dele é basicamente essa, ok? E aí, o que acontece, pessoal, é que esse dispositivo eletrônico, os nossos materiais ali, eles não conseguem armazenar uma quantidade indefinida de cargas, ok? Então, vamos pensar, por exemplo, ó, o exemplo que o exercício dá para vocês aí, que é de um gerador de Van der Graaf. No gerador de Van der Graaf, ele tem uma esfera aqui em cima, ok? E essa esfera, ela vai armazenar carga aqui, que ela vai adquirir pelo atrito que essa correia tem aqui com o sistema que faz ela girar, ok? Só que o que acontece é que esse armazenamento de cargas, ele tem um limite, ok? Como a gente viu quando estava falando disso, esse limite aqui depende da rigidez dielétrica do meu meio, ok? Então, quando ele atinge um valor crítico,
mesmo o ar, ele sendo um isolante elétrico, existe um valor crítico para essa quantidade de carga armazenada que faz com que eu tenha uma tensão tão grande ali, ok? Que eu tenha uma descarga elétrica para o meu meio que faz com que isso daqui descarregue, ok? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque tem uma propriedade dos meus capacitores que a gente chama de capacitância. Ok? Que vai medir o quanto de carga um condutor ele pode adquirir, certo? Então, a capacitância é essa propriedade que está relacionada com a quantidade de carga que o meu condutor ele consegue armazenar ali sem que ele tenha essa descarga para o meu meio. Ok? E aí, olha só, a capacitância depende da geometria do condutor e do meio de elétrico que o envolve. Então, por exemplo, o valor máximo de carga que uma esfera metálica pode armazenar, então, quando a gente pensa lá no nosso no gerador de Van der Graaf, ele tem uma esfera aqui, ok? E a quantidade de carga que essa esfera consegue armazenar sem que ela tenha uma descarga para o ar aqui, vai depender do raio dessa esfera, ok? Então, aqui, do tamanho da minha esfera, e vai depender do meio. Ele tem um certo valor de rigidez elétrica, que é de 30 kV por centímetro. Então, se eu tiver ar aqui embaixo, essa é a maior quantidade de energia que eu vou conseguir armazenar na minha esfera. Agora, por exemplo, se eu tiver essa esfera dentro de parafina, ok? Esse valor aqui, ele já passa para 100 kV por centímetros, ok? Então, a quantidade de carga que esse corpo vai armazenar vai depender da geometria dele, ok? Ou seja, do tamanho desse corpo, e vai depender também do meio em que ele está inserido. Tá certo? E aí a gente vai chamar de capacitância. A gente vai chamar aqui pela letrinha C. Para calcular esse valor de capacitância, vai ser Q sobre V, ok? Então, olha só, esse condutor eletrizado com uma carga Q, como consequência dessa eletrização, esse condutor vai apresentar um potencial elétrico, certo? Como a gente viu lá no capítulo de potencial. Espero que vocês ainda se lembrem disso, né? Quando eu tenho um corpo eletrizado, ele adquire um potencial elétrico, ou seja, ele adquire uma certa quantidade de energia, ok? E aí, então, a capacitância, ela pode ser calculada aqui, ó, pela carga que esse corpo adquire, dividido pelo potencial elétrico desse corpo. E aí, a gente vai ter aqui como unidade de medida, né? A unidade de carga, que é o Coulomb, e a unidade de potencial elétrico, que é o volt. E isso aqui, gente, me dá uma unidade que recebe o nome especial de Farad, ok? Em homenagem a um físico, ok? Então, a minha unidade de capacitância vai ser dada em Farad. Então, que a gente vai colocar aqui como a letra F maiúscula. Bom, pessoal, tranquilo o conceito de capacitor e o conceito de capacitância? Ótimo. Bom, a fórmula aqui de capacitância, tranquilo?
a fórmula e a unidade de capacitância. Bom, pessoal, então, agora, a gente vai falar, tem a questão seguinte. Apesar de eu conseguir calcular a capacitância do meu capacitor pela carga que ele adquire, a capacitância dele não depende do valor da minha carga, ok? Ela depende só o quê? Da geometria do meu corpo e do meio em que ele está inserido, ok? Ele não depende da minha carga. E aí a gente consegue perceber isso se a gente lembrar lá da nossa fórmula de potencial, né? A gente viu que o potencial elétrico de uma esfera, por exemplo, vai ser que V é igual a K, que é a constante dielétrica do meio, vezes Q, que é a carga adquirida pela minha esfera, dividido por R. Então, se eu substituir esse valor ali na minha fórmula de capacitância, eu vou ter que Q dividido por K vezes Q sobre R. Então, a gente corta aqui e aí a gente vê que a minha capacitância ela vai depender exclusivamente do meu raio e do meu meio, ok? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Aqui sobra 1, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui a gente vê o quê? Que a minha capacitância depende diretamente do raio da minha esfera, ou do formato que o meu capacitor tiver, ok? Então, quanto maior for o raio, maior vai ser a capacitância, ou seja, maior vai ser a quantidade de cargas que o meu capacitor vai armazenar, ok? E eu tenho uma relação inversa aqui com a constante dielétrica do meu meio, que é o quê? Quanto maior for a constante dielétrica do meu meio, menor vai ser a minha capacitância. Ok? Bom, pessoal, eu tinha planejado falar mais sobre capacitores hoje, mas não vai dar tempo da gente terminar, ok? E aí eu termino, então, essa parte de capacitores com vocês na segunda-feira. Uma última coisa que a gente tem aqui que lembrar é o seguinte: para um corpo ele ter uma capacitância de 1 Faraday, pessoal, isso é uma capacitância extremamente alta. Por quê? Se a gente pensar aqui, ó, na fórmula aqui, para a gente ter 1 coulomb de carga, ok? Eu preciso de... É um valor muito alto. Então, 1 Faraday, para a gente conseguir adquirir essa quantidade de energia aqui, a gente precisaria de uma esfera extremamente grande. Então, por exemplo, o livro de vocês aí dá um exemplo que para mim ter um capacitor, né, de formato esférico, com 1 Faraday de energia, eu precisaria que esse capacitor tivesse um raio R aqui de 9 vezes 10 a 9 metros, ok? Então, quando a gente vai falar de capacitores, a gente vai utilizar sempre os prefixos, que é lá de 1 microfaraday, nanofaraday e picofaraday. Esses são os principais que a gente vai utilizar, ok? E aí, só para a gente lembrar essa questão aqui dos prefixos, né? A gente tem que 1 microfaraday vai ser 10 a menos 6 Faraday, 1 nanofaraday, 10 a menos 9 Faraday, e 1 picofaraday vai ser 10 a menos 12 Faraday. Então, isso daqui é uma coisa que vocês precisam realmente aí se lembrar desse conteúdo, ok?
Eu vou só fazer chamada rapidinho aqui e a gente encerra a aula de hoje, tá certo? E aí não se esqueçam de fazer os exercícios de espelhos para a gente corrigir na segunda-feira. Bom, Albert. Larissa, capacitores praticamente não é cobrado em nenhum vestibular, ok? Tem muito tempo, é um conteúdo que, assim, quase realmente não é cobrado, ok? Mas pode cair no simulado de vocês aí do Bernoulli. Mas no Enem mesmo, quase não é cobrado. Ana Carolina Lacerda. Ana Carolina Ramos. Arthur. Brenda. Carolina Costa. Carolina Vitória. Caio. Gabriel. Giovana. Isabela. Júlia. Larissa. Letícia. Luiz. Mayra. Marcela. Matheus Carvalho. Matheus Leiane. Matheus Lopes. Melissa. Rainer. Silvia e Vitor Hugo. Ok, pessoal. Então, é isso. Boa prova para vocês hoje, ok? Façam a prova tranquilo. E igual a gente conversou, tentem fazer a prova, ok? Nada de ficar tentando copiar e procurar questões na internet. Então, tentem fazer a prova de forma bem tranquila. Esse conteúdo não é um conteúdo difícil. Então, assim, boa prova para vocês e até terça-feira. Tchauzinho.